Toda mulher tá preparada para ser mãe. E foi o meu primeiro choque. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando o episódio número 19. Eu sou Marcelo Carvalho. E eu sou Andrele Freitas e hoje nós estamos com a doutora Vanessa Dal Ponte, ela que é advogada e juíza de direito das mulheres, né? Melhor advogada, né? Melhores de Bento NB 2022. 2 filhos, ela tem, Maria Eduarda e João Pedro. E ela está escrevendo um livro, Caos na Maternidade. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bem, obrigada pelo convite. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Como é que é esse reconhecimento de ter sido eleita na votação popular a melhor advogada de Bento Gonçalves 2022 pelo NB Notícias? Sabe que quando as pessoas me questionam, eu não tenho essa pretensão de achar que eu sou a melhor mesmo, assim. Tem muita gente que eu admiro e me espelho pra caramba. Mas eu acho que é um reconhecimento dos teus clientes, do que tu tá se doando para eles, né? E eu fiquei sabendo da votação por uma cliente minha e já tinha muita gente, mas eu também votei em ti e tal. Então eu achei bacana essa troca de tu ter o reconhecimento, saber, não, tô indo no caminho certo. As pessoas estão me reconhecendo. E além do resultado de processo, é aquela coisa de tu ter o acolhimento, da pessoa conseguir sair dali um pouquinho melhor do que entrou, da advocacia mais humanizada. Então, eu acho que isso foi um diferencial, talvez, né? O que faz uma juíza leiga? Então, eu trabalhei no juizado por muitos anos como assessora de um juiz, que era o Dr. Guerra, né? Famoso Guerrinha. E aí, o concurso para juiz leigo é o juiz que trabalha no juizado especial. O juiz leigo é aquele auxiliar da justiça que faz as audiências de instrução no juizado especial e faz propostas de parecer. Eu não gosto muito da palavra leigo porque dá aquela impressão, não sabe. Sim. Mas o juiz leigo é um assistente do juiz do juizado especial que vai presidir as audiências e vai fazer propostas de sentença para o juiz homologar. Então, é um concurso que a gente faz. Hoje eu estou atuando em Bento, Carlos Barbosa, Canela e Farroupilha. Então, a gente vai... Eu gosto muito do juizado, né? Das pequenas causas. Eu gosto daquela coisa menos engessada, o juizado flui. Claro. Embora muitos advogados detestem o juizado, aqui é terra de Zé Ninguém, né? Porque pode tudo. E não é bem assim, né? O juizado, ele é bacana porque é mais informal, porque as partes podem chegar sem advogado, porque são causas de menor complexidade, né? Então, ali tu trabalha com menos engessado, com mais poder de tentar mudar um pouquinho a regra do jogo. A lei fala assim, não, mas aqui vamos tentar dessa maneira. Então, tu tem tem como não é tão engessado. Eu particularmente gosto muito do juizado. A juíza leiga, ela tem todo o conhecimento e ela pode fazer tudo que um juiz togado faz, menos dar a sentença. Seria mais ou menos isso? Isso, na audiência, preside a audiência. Então, tem colher a prova, depoimento, e tal como o juiz preside a audiência. Na sentença, ela formula toda a proposta de parecer, mas vai depender do juiz togado, juiz titular, ele homologar ou não. E nós recebemos por parecer, não por audiência. Então, tu tem ali, tu atua em nome do juiz para presidir a audiência, para acolher ou não um pedido de prova. Então, ele tem uma liberdade, mas bem limitada. A função, então, é de facilitar esse acordo entre as partes. Sim, porque pensa assim, o juizado especial, o Brasil é um dos países mais litigantes do mundo. Então, o juizado especial ainda lá, antigamente, nas pequenas causas, era para facilitar. Se a gente fosse esperar que o juiz titular tivesse pauta para atender toda essa demanda, ia demorar muito. Então, em Bento, eu acredito que a gente esteja em 8 ou 9 juízes leigos. Então, é para agilizar, para facilitar. Então, são 8 juízes leigos, são audiências noturnas, agora também tem o juízo digital, é para tornar mais rápido o procedimento.
é o auxiliar da justiça mesmo, auxiliar ali do juizado, né? E tu ganha uma prática porque tu atua em várias áreas, né? Qual que é a tua especialidade, assim, tributária, civil, família? Então, eu estava contando antes para a Gabriele que eu já fiz, assim, respondendo a primeira pergunta, tu ganha uma prática muito bacana de audiência, né? Tu estando ali do outro lado, tu aprende a estar tu aprende a advogar. E é curioso, porque eu já advogava quando eu comecei a ser juíza leiga. E aí, quando eu comecei a estar do outro lado, eu disse, gente, como eu faço coisa que às vezes eu faço pergunta que não era para ter perguntado. Tu começa a perceber que o menos é mais, em muitas vezes, né? E com relação à área de atuação, eu comecei trabalhando no direito penal. Minha primeira especialização foi em direito penal e criminologia. Trabalhei um tempo nessa área. E aí depois eu disse assim, não é o que eu quero para minha vida. Eu disse, vou trabalhar com direito de família. Me tornei mãe, e aí eu disse assim, acho que comecei a me identificar com as situações, e aí vai fluindo. Tu vai conversar com uma mãe de um coleguinha, ela relata um problema, tô advogada. Aí depois tu começa a pensar, vou fazer vaga em creche para uma outra amiga, e fui indo para essa área do direito de família. Eu disse, vou me especializar, porque não é chegar ali, agora eu sou advogada de família. Fiz a primeira especialização em direito de família. Durante a pandemia, surgiu uma proposta para fazer uma bolsa para cursar direito das mulheres. E eu disse assim, mas será que eu preciso aprender direito das mulheres? Já está ali no viés do direito de família. E ali aprendi muito, assim, ressignifiquei o propósito da minha carreira. E hoje eu atuo principalmente na vara de família e direito das mulheres. Bom, e sobre maternidade, né? Qual que foi a sua maior lição, assim, depois que você se tornou mãe? Sabe que para mim, a maternidade, ela me pegou, assim, muito de surpresa. Eu pensava assim, bom, nasceu o filho, nasce a mãe, vai ser uma coisa automática. Toda mulher está preparada para ser mãe. E foi o meu primeiro choque. Nasceu a criança, nasceu meu filho. E lá na maternidade ainda, com os pontos e tal, ele começou a chorar. Eu chamei a enfermeira e disse assim, olha, acho que ele tá chorando, tem que trocar a fralda. Ela me disse assim, mas agora é contigo, mãezinha. E eu tô toda cheia de ponto ainda. Ela disse, mas esse vai ser só o começo do que vai começar a acontecer. E eu comecei a perceber um monte de coisa que ninguém me falava sobre a maternidade. Porque ser mãe é maravilhoso, só que também é muito exaustivo. Acho que a palavra que define maternidade para mim foi privação. Eu sempre fui muito livre. E ter esta privação de tempo, essa dedicação é muito louco. Eu tenho um orgulho danado das mães. Depois que eu me tornei mãe, eu comecei a olhar minha mãe de uma maneira de assim, como é que ela conseguia na época em que não tinha o Google para ver dor de ouvido, o que pode ser? Não, e não era um ou dois, era vários, né? Pode ver, os nossos avós tinham 13, 14 filhos, se criavam juntos. E tu começa a admirar, como é que eles faziam, sabe? E coisas que eu não fazia ideia, coisas cotidianas, assim, que eu não fazia ideia da privação que eu ia ter. Às vezes tem dias que tu acorda às 7, tu não sabe se tu vai aguentar até às 10 da noite. Porque tu não tem a opção de acordar e dizer, hoje eu não vou ser mãe. Todos os dias tu acorda e tu tem que dar conta disso. Não interessa se tu tá doente, se tu não tá bem, se tu tá cansada. Eu tenho o maior orgulho das mães por causa disso, porque elas vão lá e fazem, né? Simplesmente fazem. É muito louco o exercício da maternidade. E uma coisa que eu tinha na minha cabeça e eu não tinha coragem de falar, que hoje eu consigo verbalizar. Eu amo os meus filhos, mas eu acho a maternidade um saco. O exercício da maternidade é diferente do amor aos filhos. E quando eu falava isso, eu sentia que eu era julgada. As pessoas me olhavam e diziam assim, poxa, olha o privilégio, tem filho cheio de saúde, e com muita saúde, porque eles não param, eles são muito arteiros. Mas eu conseguia colocar em caixinhas separadas, ser mãe e amar meus filhos e a maternidade. Eu achava a maternidade muito exaustiva. Achava que era assim, se para ser mãe eu que tinha uma rede de apoio, que não era solo, eu fico pensando o que é a mãe solo. Se ser mãe já é difícil,
ser mãe solo já é um ato heróico. Verdade. Porque além de dar conta de tudo sozinha, ela ainda tem que lutar contra o preconceito da sociedade e a falta de apoio. Então eu comecei a olhar para aquelas mulheres com uma admiração assim gigante. De como era, como se fosse um segredo. Todas as mães sabem esse segredo, mas a gente não fala para quem ainda não é mãe. A gente romantiza a maternidade, a gente é muito romantizado desde a gravidez. Assim, todo mundo diz assim, ai, coisa linda, a gravidez é maravilhosa, ninguém te fala que tu vai ter azia, que tu vai passar mal pra caramba. E quando Tu nasce, vai... né? E quando nasce, aí tu tem todas aquelas coisas que tu também é julgada pela sociedade. Ah, vai fazer parto normal, nossa. Você tem ideia do tamanho da cabeça da criança? Eu cheguei a ouvir isso. Eu falei, então acho que eu vou fazer cesárea. Mas vai ficar com aquela marca. Ah, mas a cesárea, ele não nasce na hora que tem que nascer. Eu disse, eu acho então que eu vou tentar fazer uma osmose, sei lá o que eu vou fazer. É julgada de qualquer jeito. É julgado e é julgado muito. No meu trabalho, só, vou voltar a trabalhar logo. É autônomo, né? Não tinha ali o advogado tem 30 dias que pode pedir de suspensão ali na maternidade. Vou voltar a trabalhar. Nossa, mas tu já voltou a trabalhar, tu deixa o teu bebê pequeno com quem? Eu disse, eu deixo com a minha mãe, né? Mas mãe, Deixar com vai vó. deixar com vó, ele vai ficar mal criado, vai ficar mimado. Acho que então vou levar pra creche. Não, aí tu vai descobrir o que é ficar doente toda hora. E o que vai fazer, então? Aí eu levei um dia para uma audiência, né? Tinha uma audiência, o meu filho só mamava no peito, chorava bastante, eu levei ele uma noite com a minha mãe, né? Eu disse assim, ó, vamos junto. Sim. As pessoas me olharam, parecia que eu estava cometendo um crime. Um colega meu me falou assim, uma criança tão pequena assim na rua, eu disse, eu tá tudo dentro do foro, eu não larguei ele lá na rua. E é constante, o julgamento é constante. Essa tua experiência sendo mãe te levou a escrever um livro, né? Isso, quando as coisas foram fluindo, se eu fosse traçar uma linha assim, eu fui fazer a especialização em Direito das Mulheres, ali surgiu uma bolsa para trabalhar no grupo de estudos de perspectiva de gênero pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí era bacana porque a gente tinha pessoas de todos os lugares, inicialmente as aulas eram online, né? E aí, no grupo de estudos, a gente saía, às vezes, da aula e a gente ia... vamos tomar um shopping, não sei o quê. E ali saíam conversas muito engraçadas e trocas de experiência. E eu contava as histórias, porque eu sempre fui muito desajeitada, não sabia segurar, ficava aqui. Às vezes, meu filho ficava me olhando assim, tá fazendo o quê? E aí, eu contava essas histórias, contava alguns casos, né? E as meninas lá, a gente ria muito, a gente tem que escrever isso. Porque eu acho que, assim, a gente faz uma crítica no tom de piada. E aí começou a ideia de a gente escrever os causos. Era os causos no primeiro. De causos virou caos. E aí a gente escrevia no Facebook, na época. Já fazia o Face, Instagram, a gente fazia episódios. Dali, quando a gente começou as oficinas de parentalidade, a gente viu que a gente precisava fazer uma coisa mais... além dos causos, a gente precisava tocar em assuntos que eram mais sensíveis. E aí a gente, como proposta de conclusão do grupo de estudos, a gente sugeriu para a nossa orientadora que a gente ia fazer artigos que se tornariam um livro depois sobre as experiências nossas na parentalidade, no estudo do direito das mulheres. E aí vou deixar esse aqui no armário, porque vai sair também, vamos trabalhar nesse outro. Ele já está agora para revisão e acho que vai ser publicado até o final de abril. O nome é Caos na Maternidade. Caos na Maternidade. E ali a gente trata não de assuntos nossos e de vivências que a gente compartilhou. E uma das que eu achei assim, que é o primeiro capítulo, né, que eu achei mais fabuloso, dentro do grupo de estudos a gente tinha relatórios, né, pra gente analisar e tal. E um relatório que eu achava engraçado, que eu achava assim, que era uma pergunta que não ia me trazer tanta reflexão, era sobre quem é para você a mãe ideal? 90% das mulheres falaram que era a mãe delas. E aí,
a gente fazendo a oficina, a gente chamava as mães e as filhas. E essas mães ficavam surpresas em saber que elas eram o ideal das filhas, porque existe essa cobrança de não ser suficiente, de não ser boa, de não ter conseguido dar conta. E muitas dessas filhas nunca chegaram a verbalizar: mãe, pra mim, tu é foda. Pra mim, eu não sou um terço do que tu é. E eu perdi minha mãe em maio do ano passado e eu comecei a pensar, nossa, realmente, a minha mãe, ela foi... Eu nunca vou ser um terço do que ela foi maravilhosa. Ela deu conta de tudo. Ela era perfeita. E aí tu chega naquela reflexão. Eu não sou uma mãe perfeita, eu tenho imensas falhas. Mas eu sou tudo que meu filho precisa. Eu tenho cobranças de, não consegui olhar o caderno hoje, eu não ajudei no tema, mas eu sou o que o meu filho precisa. E todas as mães estão sempre nesse dilema, tive que voltar a trabalhar, nessa cobrança de não ser boa o suficiente. Verdade. E ali a gente começa a notar que a gente é exatamente o que o nosso filho precisa. E para que a gente possa ser o melhor para os nossos filhos, a gente precisa do descanso, a gente precisa ter tempo para nós. A gente não pode ser mãe 100% do tempo, senão a gente não consegue dar para o nosso filho o nosso melhor. E aí vem o segundo capítulo, que é: por trás de uma mãe cansada, sempre tem alguém que não está fazendo o que deveria estar fazendo. A sobrecarga. E das mulheres, das mães, dos questionamentos era problemas. Nenhuma se queixava de problema de saúde. Os problemas todos eram problemas que envolviam a sobrecarga, eram problemas psicológicos, eram problemas de staff, eram problemas da sobrecarga. Então, ali a gente começou a desenvolver, na oficina de parentalidade, a gente começou a desenvolver reflexões sobre a cobrança versus a sobrecarga, versus o machismo, e outros temas que são muito importantes de serem abordados, mas não naquela forma engessada, não por meio de artigo científico, uma coisa que fosse fácil de compreender. Sim. E Vanessa, como equilibrar, né, a maternidade, relacionamento profissional? Como que faz ser? Sabe, tem um meme que fala assim: como você dá conta de tudo? Eu não dou. Eu faço tudo miseravelmente mal. É só fazer mal feito que tudo dá certo. Faz o teu possível, né? Eu sou o que eu tô conseguindo ser com as condições que eu tenho para ser. Então, claro, para mim, o trabalho é o que eu mais tiro de letra. Não é o mais difícil. Depois que eu fui mãe, eu percebi que o trabalho é o que eu mais consigo tirar de letra. Então, agora, a casa... eu cheguei a fazer uma planilha, assim, das coisas que eu faço e das coisas que meu marido faz. Sabe o check-in? Eu disse, a gente vai dividir as coisas aqui. E de coisas absurdas. Quem é que tira o lixo? Quem é que tira os pratos da mesa? Quem é que faz as coisas? Eu quero que o meu filho não esteja nesse contexto. Eu quero que o meu filho seja um menino que já cresça com essa visão de que trabalho doméstico não é trabalho de mulher, é trabalho de todo mundo que mora naquela casa. Exatamente. Então, a gente, às vezes, fica ali muito atucanado em fazer as coisas, tá com sobrecarga. Eu tenho priorizado os momentos com os meus filhos. Eu consegui agora no luto, eu consegui perceber que são esses pequenos momentos que vão fazer eles lembrarem de mim quando eu não estiver aqui, né? Então, hoje a gente vai brincar jogar um joguinho, e todo dia a gente tenta fazer uma atividade com eles. A louça vai ficar, a casa não tá tão limpa, vamos tentar ter esses momentos, assim, uma convivência de qualidade com eles. Acho que é esse o segredo. Como se fosse uma gincana. Tu vai fazendo o que tu consegue. As atividades que tu conseguir, tu dá o check-in. Eu não tenho a pretensão de ser aquela mãe que acorda às 4:30 da manhã, faz yoga, caminha, faz um bolo, dá o café para os filhos. Eu tinha uma amiga, que é uma amiga de infância, que eu via no Instagram ela fazendo essas coisas. Eu disse, caramba,
Como é que ela consegue? Como é que ela dá conta de tudo isso daí? Ela faz yoga às 4h30, depois ela ainda faz um bolo de cenoura, corre 3 quilômetros, os filhos impecáveis. E eu mandei a minha filha no dia da festa do pijama de fantasia, porque eu troquei os dias. Eu disse, eu tô fazendo tudo errado. E essa geração se espelha muito na internet. Sim. Olha, a fulana de tal é influencer, já saiu com a barriga chapada. Não é assim. Não é. Às vezes eu faço assim a comida super saudável, cozinho e faço um paninho. Às vezes eles vão comer nuggets ou o que tiver ali. Eu não me cobro mais tanto. Não, eu acho que é isso, né? Não pode se cobrar dessa maneira. E é difícil porque a gente tem aquela idealização. A família do comercial, de margarina, né? Eles são tão perfeitos e às vezes a vida... ninguém vai postar, ninguém vai publicar as mazelas. As pessoas vão falar das coisas boas, né? E às vezes tu tá ali te espelhando numa coisa que não é pra ti. Que não é... Que não se encaixa na tua vida. Ninguém é capaz de provar, né? De postar suas fraquezas, né? E isso na maternidade parece que assim, ó... Aquela mãe lá faz o bolo, o lanche saudável. Eu não faço. A gente tem essa comparação. E ela é bem pesada, né? Deve ter nessas oficinas aí, deve ter saído muita história engraçada também, né? Sim. O que as outras mães relatam, assim, que tu lembra de história engraçada? Essa que eu contei, com a minha filha foi engraçado, que foi assim, tinha 2 dias, um dia era o dia da festa fantasia, outro dia, dia da fantasia, do cabelo maluco, outro dia do pijama. E eu cheguei com ela de pijama. Quando ela olhou para os coleguinhas, ela viu que estavam todos fantasiados. E ela me olhou. E eu falei, a tua fantasia é de dormir. Certeza que tá certo isso, mãe. A minha filha, ela é extremamente esperta, sabe? Ela é muito inteligente. Eu fico apavorada, eu acho que eu sou coruja também. Mas ela voa, assim. Esses dias ela tava brigando com meu filho e essa é uma das coisas que eu contei A Maria Eduarda, ela é mais velha que ele? mais que nova, mais ela nova. tem 5 anos. Isso é uma das coisas que eu contei, que é os papos de boteca, a gente contava experiências, tinha uma coisa que eu contei. Esses dias ela tava discutindo com meu filho e tal, tava argumentando, porque ela toda... E ela olhou pra ele e falou, seu filho do pai? Como assim, Maria? Ah, mãe, eu tô te defendendo, porque se eu chamar ele de filho da mãe, vai sobrar pra ti. Olha! E eu fui pesquisar qual era a origem do palavrão, que pra mim é um dos mais bizarros que Sim. tem, que é filho da mãe. Mas todo mundo é filho da mãe, né? E aí tinha essa conotação da mãe solteira, tem essa conotação do filho bastardo ser filho da mãe, mas com aquela crítica à mãe. Sim. Nossa, olha a inteligência dela, né? Ela chamou de seu filho do pai. E uma história muito engraçada que a gente riu muito, né? Nós tínhamos uma colega lá com gêmeos, né? E aí ela trocava direto a roupa dos gêmeos, a mochila dos gêmeos e não sei o que, né? E aí ela contava que numa apresentação da escola, né? Ela tinha que ficar dançando junto pro filho dançar também. E aí ela disse que estava muito engraçado, que um era muito apegado ao pai, outro muito apegado à mãe, e ela tinha que ficar dançando junto. E disse, cara, olha como é que é as coisas, né? A mãe é quem tá aí, né? A mãe faz, dá um jeito, né? Ela disse, lá pelas tantas tinha uns passos que eram difíceis de fazer. Me deu travou a coluna e eu comecei a fazer assim e ele começou a me imitar. E tinha muita história que a gente... tava ali... Quando eu percebi, eu tava ali embalando... Principalmente ali no puerpério, né? Uhum. E uma amiga minha, ela disse... Quando eu percebi, eu tava ali embalando o travesseiro. A minha filha já tava dormindo há horas e eu continuava ali embalando o travesseiro. Ela disse, eu vou tomar banho quando eu vejo eu tô assim. E tinham várias outras coisas assim, ó, pensando assim, que eram coisas que a gente acaba achando engraçado hoje, né? Mas que na época foi né? o caos, né? Eu não sabia trocar fralda, apanhei muito ali no começo de noites mal dormidas, né?
E eu pensava, meu Deus, essa criança só chora, o que que eu vou fazer? E até pegar o jeitinho, não foi tão rápido assim, não. E a gente fica imaginando, né, que nem tu falou, né? Como é que faziam quando não havia o Google, né? A criança tá chorando, o que que pode ser? Daí a pessoa vai lá e pesquisa, né? Mas no passado, vinha aquela coisa de vó passando de geração Claro! para geração, né? Eu já cometi a gafe, assim, eu escrevia pro médico do meu filho, né? Mandava WhatsApp, eu acho que ele já ficava indignado de mandar WhatsApp toda hora, né? O médico do meu filho era o Dr. Zandoná, que hoje já é falecido, mas ele era maravilhoso. E um dia eu fui comprar um remédio para... vou tentar dar alguma coisa, vou na farmácia do shopping, eu vi ele passando. Eu disse, eu vou ter que pegar ele, porque ele ainda não me respondeu o WhatsApp. Eu parei ele na fila do cinema e disse, doutor, eu sei que tá na tua hora vaga, mas tu pode responder ali, o meu WhatsApp, tô desesperado, ele tá com febre, não sei o que, ele todo paciente, sabe? E aí ele respondeu, não, vamos fazer assim, deixou de lado a família dele, disse, cara, o pediatra, assim como outras profissões, eles têm uma dedicação que é o diferencial. E aí, às vezes, quando algum cliente me escreve, ou final de semana me fala uma coisa, eu lembro do pediatra que me atendeu na fila do cinema. Disse, então eu vou acalentar essa mãe que tá me escrevendo no domingo de tarde, que tá desesperada com uma situação. Então, vou... Tu sempre lembra quando ele te tratou dessa e aí forma, eu tento, na medida do possível, né? Porque senão a gente não tem folga, né? Tento acolher, entender e prestar o apoio além da questão jurídica mesmo. E o que que mudou do João Pedro para Maria Eduarda, do primeiro para o segundo filho? No segundo tu já estava confiante, experiente. Já sei o que que é. Ela tá, né? Ou por ser menina, talvez tenha um outro desafio ali. Eu acho que eu entrei nessa, né, de pensar assim, vai nascer o segundo, eu vou tirar de letra. E ela era totalmente diferente dele, as manias, assim, mas claro que foi mais segura, mais confiante. Só que tem um menino e uma menina que leva várias reflexões, né, até eu era um pouco machista, confesso, porque a gente tem uma criação estrutural, assim. Sim. E quando a minha filha, ela me desafiava para algumas coisas, para algumas perguntas, ela queria brincar com os carrinhos do João. E o João não queria que ela mexesse nos carrinhos, e ele falava, isso aqui é brinquedo de menino. E aí eu dizia, não, Maria, João, não tem brinquedo de menino, brinquedo de menina. Fui tentando introduzir essas coisas. Na criação em si, assim, da conta, eu acho que foi mais fácil, né? Ninguém te fala que, dá o bico, que acalma. Ou até talvez seja... É quase um crime, né? De sair com o bico. Eu não me cobrei tanto com relação à amamentação. Não vou intercalar a fórmula, né? E aí ela é muito mais tranquila. Eu achava que criança que dormia a noite inteira não existia, era uma coisa que inventavam. E a minha filha dormia tranquilona, porque eu estava mais tranquila. Então, ela deu muito menos trabalho. Quando pequena, quando recém-nascida. Hoje, ela é muito questionadora. Ela me faz aprender muito com ela. Ela tá na idade do porquê? Da idade do porquê. E eles são duas personalidades bem diferentes, assim. Então, tu vai percebendo que ele é mais calmo, tranquilo, ela já é mais agitada. Tu vai aprendendo com eles coisas assim que... Como é que eu nunca me dei por conta do filho da mãe? Mãe, por que a gente não vai ver o Inter das meninas? A gente só vai ver o jogo dos meninos. Cadê o jogo das meninas? Então, ela é muito questionadora. Eu acho que ela vai ser uma feminista difícil de segurar. Ela já é blogueirinha, futura influencer, hein? Isso também me deu uma dor de cabeça, porque ela quer fazer vídeo, ela quer fazer dancinha, e claro que a gente controla um pouquinho, as letras das músicas são difíceis, né, mas ela quer dançar, e aí um dia eu cheguei numa reunião, e eu vi que todo mundo ficou quieto. Eu brinquei assim, eu era a pauta, aí a colega falou assim, a gente tava falando dos vídeos da tua filha, e eu, demorou pra vir essa crítica, ela disse, não acho que você expondo ela demais. Eu disse, eu vou pensar realmente, né, se daqui um pouco isso
uma coisa que para a idade dela, para 5 anos é demais. Ela gosta de gravar, ela pega os videozinhos, ela vê a Maria Clara, o JP, as outras blogueiras. Ela chegou a falar assim para mim: mãe, tu sabia que dançar no TikTok ganha muito mais do que fazer faculdade? Com 5 anos. Olha. Aí tu tem que contornar. Eu disse, sim, filha, mas para dançar no TikTok, tu tem que ser uma pessoa inteligente que possa trazer para as pessoas que te seguem um conteúdo legal. Então, para isso, tu tem que estudar, nem que seja dança e tal. E aí, vou contornando as perguntas dela, porque senão ela acha que... E o meu filho também, agora ele tá na época de ser jogador de futebol. E aí, lá pelas tantas, ele me disse assim, mãe, sabia que o Messi parou de estudar cedo? E aí eu disse, vem cá que eu vou te mostrar um videozinho do Messi. Ó, o Messi jogava assim com 8 anos. Tu entende? Eu tô quase que trazendo eles pra realidade, puxando o pé, mas para que eles entendam, assim, que não é tão... qualquer coisa que tu chega... Vai no mercado com teus filhos, é um exercício de controle. Eu acho que é um exercício assim... Mãe, pega isso aqui. Não, a gente já tá com a lista aqui, vai levar isso. Mas faz um Pix. Se para fazer Pix tem que ter dinheiro, Maria. Então passa no crédito por aproximação. Mas não é tão fácil assim. Eu disse, mas eu acho que a aula de economia eu vou deixar para o próximo episódio, que eu vou ter que te explicar o que é crédito, né? A gente tem aquela mania de achar que não precisa pagar, né? Só porque é crédito. E ela acha, né? E Vanessa, quais são as suas estratégias, assim, para educar seus filhos de forma bem saudável? Eu não sei se eu ainda tenho uma estratégia, eu vou levando, sabe? Mas eu acho que os princípios são importantes que eu tenho focado nisso. Eu talvez não tenha um roteiro pronto, mas eu reforço muito essa questão da honestidade, da verdade e deixar eles livres, né? Eu vi o Piagers falando esses dias, né, que os filhos são plantinhas, a gente vai podando, vai direcionando, mas eles vão seguir o caminho deles. Então eu tento deixar eles muito livres para isso. E eu tive, sabe, na minha educação isso também. Os meus pais, assim, eles me incentivavam muito, e é o que eu tento fazer com meus filhos, mas deixando eles a par da realidade também. Todo pai tem muito medo que o filho sofra, né? A realidade, você é jogador e que se frustre. Então, um pouco é ir podando, e eu também não posso fazer tudo por eles e evitar que eles tenham as frustrações, porque senão eles vão ser dependentes de mim para sempre. Então, às vezes, eu deixo que eles tenham as frustrações, sim, que eles aprendam com isso. E tento conversar com meu filho, principalmente que é um pouquinho mais velho, e ele já começa a ter algumas decepções, né? Eu disse, olha, filho, é importante pra gente aprender. Faz parte da faz vida. parte da vida. E ele foi jogar bola um dia num campo de areia e falou, joguei mal, porque a areia é difícil e tal. Eu disse, mas é assim que tu vai ficando melhor. Nunca mais vou jogar futebol de areia, os guris são mais velhos, jogam melhor. Eu disse, mas é ali, na dificuldade, que tu vai te tornar melhor. Não desiste, tenha persistência. Às vezes é até assim, meio insistente, assim, a questão. Ele tende a desistir muito fácil das coisas, e a gente força. Não consegui andar com a bicicleta sem rodinha. Não, vai lá. Eu acho que nenhum pai tem a fórmula pronta, mas o amor, né? Que eles se sintam seguros e acolhidos, eu acho que vai fazer diferença, sim. Tu acha que os pais aprendem muito com os filhos? Tu aconselharia quem não tem filhos ainda que tenha até para aprender com os filhos sobre a visão de mundo, muda tudo depois de ter filhos? Sabe, eu respeito muito quem diz que não quer ter filhos. Eu tenho várias amigas que dizem que não querem ter. Então, eu acho que os filhos não nos salvam de uma vida monótona, com certeza. Mas nem todo mundo vai ser feliz com esta privação. Agora, eu aprendi muito sobre a vida com os meus filhos. Eu mudei muito como pessoa. Eu comecei a querer ser uma pessoa melhor, sabe? Comecei a me cobrar ser uma pessoa melhor porque eles, por causa deles. Então, a vida nunca mais vai ser a mesma depois de um filho. É maravilhoso ser mãe,
ser mãe, não a maternidade, como eu disse. E aí a gente aprende muito, muito, muito mesmo com os filhos, porque eles são. E aí a gente volta para algumas reflexões, porque as crianças não são livres de preconceito, de tabus, e aí a gente começa a ver quando a gente. As nossas experiências foram nos tirando essa ingenuidade, essa pureza, e como a gente tem que voltar a refletir com verdade. isso. As crianças não têm julgamentos e eu acho que às vezes eu faço algumas provocações assim nos meus filhos, ó, ouço deles algumas coisas que eu acho fabuloso. Eles não têm preconceito nenhum, eles não têm julgamento, e eu aprendo muito, muito, muito mesmo com eles. Eu acho o máximo, assim. Eu até não sou aquela mãe quadradinha, assim, como se diz. Eles dizem que eu sou uma mãe meia louca. E eu gosto de perguntar para eles também o que eles acham de mim, ou ouvir eles falando de mim, para eu parar de me cobrar. E esses dias o meu filho estava contando pro amigo dele, disse: Cara, minha mãe é irada. E eu achei o máximo, porque eu jamais me vi assim, né? Aí o amigo dele perguntou: por que ela é irada? Porque a gente dança, que nem louco. Aí eu lembro que vai fazer as coisas em casa, coloca uma música, aí eu danço com eles acham isso. Aí eu até perguntei pro meu filho esses dias: o que tu acha que a mamãe mais gosta de fazer? E ele disse: faxina. Eu falei: como assim? Sim, mãe, tu coloca as músicas e tu parece muito feliz limpando a casa. E é esses momentinhos ali. Eu disse: olha, eu vou te confessar que eu detesto fazer serviço doméstico, mas com a tua companhia fica muito mais legal. E aí eu já vou dizendo: agora é a tua vez de limpar isso aqui, agora vamos arrumar aqui. Minha filha é muito bagunceira, vai largando tudo pelo caminho. Então a gente, vamos pôr uma música, vamos arrumar a casa. Já vira quase que uma gincana. Quem arrumar primeiro o guarda-roupa ganha. E aí eles se matam para fazer as coisas mais rápido. É tudo trocas, né? E de experiência. Eu acho legal ouvir. E nas oficinas a gente também ouvia isso. A mãe dizia assim: eu sou uma mãe que não brinca, me acho muito cansada sempre, muito ocupada, eu trabalho fora. E aí tu ouviu o filho falando: minha mãe é legal, ela é divertida, ela é engraçada. A gente focava nas coisas negativas, as crianças só nas coisas positivas. E aí a gente tem que desfazer aquela autoavaliação que a gente tinha da gente para, não, olha, pro meu filho eu sou irada. Maneiro, Então tá tudo né? bem, Tá né? tudo Tá bem. tudo bem. E essa questão que tu falastes, né? Como é bom a gente escutar a criança. Até eu escutei uma vez que para nós ficarmos em equilíbrio é importante escutar uma criança e um idoso, né? Aí tu tá ali no meio, tu consegue ver a visão dos dois, aí tu consegue voltar, né, ao equilíbrio da tua vida. E é verdade. E aí, às vezes a gente pensa que o equilíbrio é a vida assim, retinha. Não. E aí eu vi também alguém falando assim, quando tu coloca aquela máquina do coração, ela faz isso aqui. E a vida é isso, às vezes o equilíbrio é isso, né? Um dia ruim, um dia bom, a gente vai e vai. Exatamente. Eu não tenho a pretensão de ter uma vida tranquila, até porque eu sou muito agitada. Mas nesses altos e baixos a gente conseguir ter momentos de qualidade com os filhos, aproveitar e curtir. É isso que vale a pena, Isso, e né? durante o luto também eu tive, assim, uma dificuldade. E por eles, que eu disse: não, eu preciso estar legal, porque já abalou eles muito a morte da minha mãe. E para mim mais ainda, mas eles estavam trocando de papel. Eles estavam querendo cuidar de mim. E ele não podia colocar esse peso neles, dessa responsabilidade. Então, foram momentos difíceis, mas que eu percebi que eu não podia estar aqui embaixo, que era a hora de eu estar lá em cima e fazer a roda girar de novo. Claro, e foi se fortalecendo, né? E família é isso, né? Um ajuda o outro. E quanto mais velho a gente vai ficando, acho que mais a gente vai entendendo que família são os amigos também, são a família de sangue. É tudo que está ao nosso redor e que nos faz bem, né? No teu livro, tu comentou sobre o primeiro, segundo capítulo. O que mais de experiências tu conta no teu livro? Isso, a gente fala muito do judiciário para as mães, né? Porque o judiciário nem sempre é acolhedor, aí a gente toca em alguns assuntos jurídicos, como a Lei Maria da Penha, que é fundamental e que garante, né? Garante não, mas que veio para mudar um cenário de violência contra as mulheres.
Também críticas à lei da alienação parental e da guarda compartilhada obrigatória, porque colocam um subjetivo nessas leis que colocam a mulher como uma ressentida, que usa os filhos como moeda de troca, quando na verdade cada cinco divórcios, tu observa que 4 foram pedidos pelas mulheres. Então, cadê o ressentimento? Será que o ressentimento é delas? Então, a gente coloca essas dificuldades enfrentadas no judiciário. Tanto que hoje existe um protocolo com perspectiva de gênero para julgamento das ações de família, que é direcionado para as mulheres. A gente participou desse estudo, desse grupo de estudos no desenvolvimento disso. Então, embora a gente tenha tentado colocar ali, não de uma maneira tão jurídica, a gente faz essa reflexão sobre o judiciário para as mães e também sobre a necessidade da igualdade de gênero. Recentemente, a ONU Mulheres apresentou uma pesquisa que dizia que para a gente atingir a igualdade de gênero levaria 286 anos. Eu não tenho certeza desse número, mas que falta muito ainda para se atingir essa igualdade de gênero. Mas o que a gente não sabia é que isso refletia muito diretamente no PIB nacional. Então, o Brasil perde muito em não ter igualdade de gênero. E aí se faz essa reflexão, como é que a gente vai criar essa igualdade de gênero, como que tem que ser feito. Aí entra, assim, na questão política. A gente apresentou um projeto de lei aqui para a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, por intermédio do vereador Davi, que era de combate ao machismo, que parecia uma coisa muito sutil, mas que vai fazer a diferença lá na frente, que é para que as crianças comecem a ter essa visão do nosso machismo estrutural, porque você pensa assim, eu não consigo educar adultos que viveram num contexto machista. Eu lembro do meu pai. Meu pai era o cara que terminava o almoço e ia sentar no sofá enquanto as mulheres lavavam a louça. Ele dizia que estádio não era lugar para mulher frequentar, então a gente começa a fazer esse apanhado histórico de que adultos é mais difícil educar. Agora, crianças, elas sendo educadas desde o começo, num contexto não machista, elas vão fazer a diferença lá no futuro, elas vão entender que não. Um beijo sem consentimento é sim uma importunação. Verdade. Mas é uma coisinha boba. E aí vai refletir o quê? No ambiente de trabalho, na questão da licença maternidade, de se equiparar. Algumas empresas já fazem isso hoje. A licença paternidade é muito curta. Então, já fazem, assim, um aumento. E aí a gente vai desenvolvendo algumas outras questões jurídicas sobre os divórcios, sobre a violência contra as mulheres. Embora a gente tenha muito tentado fugir do viés jurídico ou político, não tem como. São coisas que estão muito entrelaçadas. E aí, nesse trabalho, eu acabei sendo convidada a participar do projeto Justiceiras, que é um projeto da promotora Gabriela Mansur, que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Ali a gente tem um acolhimento e um trabalho bem bacana, voluntário, que é para acolhimento de mulheres. Então, uma equipe multidisciplinar que atende mulheres em situação de violência de forma voluntária. E ali a gente aprende muito também, a gente vivencia experiências e começa... A gente fala também no livro sobre esses projetos, que eu acho que é uma coisa que tem que tem que ser mais divulgada para que as pessoas tenham conhecimento. A gente tem o Me Too, tem as Justiceiras, tem vários outros projetos aqui em Bento Gonçalves. A gente tem uma polícia efetiva, tem um acompanhamento do Reviver, para que as mulheres comecem a tratar a saúde mental também como prioridade. E quais que são os tipos de violência, assim, que mais acontecem? O psicológico também é um... O que eu vejo é assim, que a gente consegue identificar com muita clareza a violência física ou a violência sexual. A gente tem dificuldade, ou a mulher que está no ciclo da violência, ela tem dificuldade de identificar essa violência psicológica e, às vezes, a violência financeira. Então, a gente é uma coisa que tem que ser um pouquinho mais trabalhada e trazer esse conhecimento para as mulheres também. A própria questão de se sentir ou não
num relacionamento abusivo. Será que o meu relacionamento é abusivo ou será que ele não é abusivo? Será que é possível que ele mude? E isso era uma coisa que a gente ouvia com muita constância, né? Não, mas o meu marido, ele não é perfeito, mas ele sempre tá muito cansado, trabalha demais, muito estressado, mas ele vai mudar. Só que o ciclo da violência, ele não é uma linha reta, né? Ah, Ele vai voltar. E sair desse ciclo é muito difícil. Eu parei de julgar mulheres que estão em relacionamentos abusivos, mulheres que são agredidas. Por que elas continuam ali? Eu parei de julgar isso porque existe uma dependência emocional, uma dependência financeira, existe todo um contexto ali que dentro da minha realidade é muito diferente. Então, a gente começa a pensar, começa a ver com outros olhos essas situações também. Quais os sinais, assim, só para deixar o pessoal que está nos assistindo mais alerta, quais são os sinais, assim, da violência que o cara demonstra? Alguma coisinha, assim, que ele vai repetir novamente? O ciclo da violência, resumindo, eles são 3 etapas. A primeira é do encantamento. O cara é maravilhoso, te promete tudo, vai ser perfeito na tua vida. Aí vem a tensão, ele começa a gritar ou controlar tua roupa e tu já fica naquele estado de alerta. Depois disso vem a agressão em si. E aí volta de novo. Só que Pra lua de mel, pra tensão, pra agressão. Então, o alerta mesmo é quando tu começa a observar que tu está nesse ciclo. E ele é sempre essas etapas, tu começa a perceber. E eu tinha uma cliente que ela falou que depois que eu fiz um videozinho falando do ciclo, ela falou assim, é o que acontece comigo. É a lua de mel, é as promessas, é o amor intenso. Aí eu lembro do que ele era, das promessas que ele fez, da imagem que eu criei dele. E aí começa a tensão. Tudo que eu faço, tudo que eu falo é bateção de porta e eu já tô preparada para o próximo episódio. Então tu tá num ciclo de violência. E tu vai ter que trabalhar o teu psicológico para sair dessa dependência emocional que tu criou. E muitas vezes elas se identificam no ciclo de violência, mas têm uma dependência, uma carência emocional tão grande que não conseguem sair desse relacionamento. Pensa que isso se agrava mais ainda quando tem filhos. Verdade. Porque aí tu tem a dependência financeira também. Só que pensa para as crianças, qual é a referência que eles vão ter de um relacionamento? Porque eles vão carregar essas marcas para os relacionamentos deles também. E aí, às vezes, elas me falam assim, mas eu queria ter uma família, eu queria dar uma família para os meus filhos aí. Mas será que uma família é um pai e uma mãe que brigam e um filho? Será que não pode ser um pai e uma mãe separados para que essa criança esteja num ambiente mais saudável? Então, tem todas esses contrapostos que não é fácil e que tem que ser trabalhado, que tem que fortalecer o psicológico mesmo. Então o ideal é que essas mulheres, elas procurassem uma ajuda psicológica e até mesmo desses outros centros de apoio que tem na cidade, né? Eu acho que o principal é sair da dependência emocional para estar forte para enfrentar as próximas etapas. Porque um processo, uma briga por alimentos, por partilha de bens, ela não é uma briga que deixa a mulher numa situação confortável. Ah, mas tu só quer dinheiro quando a gente faz ação de alimentos, mas é o dinheiro que vai trazer uma comodidade para o teu filho, que vai trazer um presente, uma comida, um remédio, uma comida na mesa, uma festinha surpresa. Então, às vezes ela fala assim para mim, não, mas eu me viro sozinha. Não é essa a questão. A questão é brigue pelo que é do seu filho. Ele tem esse direito. Então, é desgastante, com certeza é desgastante. Ela só quer o meu dinheiro. Até eu vi uma reportagem essa semana que eu coloquei ela muito assim no que eu vivencio. Um jogador de futebol famoso que tinha todos os bens em nome da mãe. Só que engraçado que a reportagem colocou assim: a esposa do fulano de tal quer 50% do que é dele. Ela quer 50% do que é dele, eu não lembro exatamente se era assim, mas será que não era o direito dela? Porque ali, ela já está sendo julgada ali por estar pedindo a parte dela.
Ah, mas ele que é o jogador famoso, mas por trás desse jogador famoso, quem é que tava o amparo? Quem é que tava lá cuidando da casa? Quem é que tava lá? Então Já é direito, um não título é bem machista já, né? já tendenciosa, porque aparecia assim, busca metade do patrimônio do jogador. Não é bem por aí, né? E aí já tinha a questão, que eu não sei se no caso dele é uma questão cultural, de estar no nome da mãe, mas tu vê aqui, o cara tem empresa, mas tá no nome do irmão, tem dinheiro em conta, mas tá... Já casa pensando em não querer partilhar o patrimônio, mas não partilha as responsabilidades do casamento, não partilha a responsabilidade com os filhos, mas quando tocar no meu dinheiro, esse dinheiro é meu. Ela não ajudou em nada. Como se esse compartilhamento de vida não tivesse valido de nada. É bem estranho, porque assim, antes dele ser um jogador, ele é um ser humano e ele também tem que arcar com os direitos e deveres dele, né? Exato. Então, E aí já colocaram ela nesse. E aí o que me choca mais é tu ver comentários. E aí eu fui abrir a reportagem e vi comentários de mulheres. Ah, mas ela que vai trabalhar e ter o que é dela, porque é ele que tem o dinheiro. E aí, quando eu vejo que algumas mulheres endossam esse discurso machista, tu começa a perceber o quanto é estrutural isso, né? E aí, poucos homens estavam criticando, tinham muito mais mulheres criticando mulheres. E aí tu vai ver que isso é uma herança do patriarcado, que as mulheres não foram criadas para ter dinheiro, porque as mulheres, elas faziam tudo de graça, elas cuidavam da casa de graça, elas... Então, é tudo muito... Eu até brinco assim, foi muito louco quando eu comecei a estudar o feminismo, eu comecei a entender da onde vinham os meus preconceitos, da onde eu achava, e não me coloca ali num ponto de extremismo ali, mas tu começa a perceber as heranças do patriarcado, e tu começa a perceber como isso tem influência assim até hoje. até E hoje. como faz sentido, imagina, 286 anos, não é tudo isso. Não, até que eu comece a ter. E aí eu penso assim, o João vai ter mais facilidade para ser, talvez, para ter um cargo bom, talvez, numa empresa, porque ele vai trabalhar e quando chegar em casa, se ele não compartilhar as responsabilidades com o filho, ele vai ter mais tempo de dedicação. Agora, já a Maria, se tiver filhos, ela vai trabalhar em casa, vai trabalhar no emprego dela e vai ter que estudar. Então, tem esta vantagem que, de alguma maneira, a gente vai ter que equilibrar em um determinado momento. E quando tem um filho menino e uma filha menina, dói tu pensar que ela vai ter 5 vezes mais, e era isso que as pesquisas diziam, ela vai ter que se esforçar 5 vezes mais para ter o mesmo salário que o dele. Isso me parece muito absurdo, porque não é mérito, né? É gênero. Digamos que a mulher detectou que está num relacionamento abusivo. Daí ela procura a delegacia da mulher, procura, né, usa a Lei Maria da Penha. Como é que o Estado não tem gente suficiente, a área de segurança para proteger todas as mulheres e todas as denúncias, né? O que que acontece nesses casos? O que que a mulher pode fazer para que aquele agressor não volte a agredi-la? Sabe que eu vejo com muito... Isso é muito recorrente. A mulher foi vítima de agressão, ela pede a medida protetiva e nem sempre... aí tu concede a medida protetiva, mas uma medida protetiva, ela não é um escudo. Então, o que que a gente começa a aconselhar? Se tiver um lugar... tu tem que aconselhar a mulher a sair de casa, porque o Estado não consegue garantir a segurança dela. Infelizmente, não. Aí, se for preso, e hoje tem sido muito mais rígido quando a mulher se sente realmente que está ameaçando a vida dela, além da protetiva, se o juiz entender que aquele cara não vai parar com a medida protetiva, ele pode decretar a prisão, e a prisão pode ser de ofício, não precisa nem ouvir ninguém, o juiz já vai decretar a prisão. E aí, ficou preso um determinado tempo, antes dele ser solto, a mulher vai ser avisada disso. E acontece muito da gente depois não encontrar mais essas mulheres. Elas fogem. E aí tu não sabe, assim, tem clientes que até eu perdi o contato. Então é complicado isso, porque o Estado não consegue garantir, se não for
na prisão, que ele não volte. E tu pensa assim, se o cara tá determinado a acabar com a vida dessa mulher, ele vai. Ninguém vai segurar ele. Então, leis mais rígidas e educação me parece a única solução de fazer a conscientização de que uma mulher não é um objeto, não é propriedade de um homem. Eu acho que isso só acontece com a educação. Em Bento, a gente tinha uma época que a gente tinha um projeto, eu não sei se ainda tem, acredito que sim, de educação dos homens, né? Então, os agressores passavam por um curso em que eles tinham essa oportunidade de rever que muitas vezes eles viram isso acontecendo com a mãe, com a avó, e eles estão repetindo um padrão. E a gente via que ali nas pesquisas, muitos desses homens que frequentaram esse curso não voltaram a reincidir. Alguns sim, o perfil narcisista ele vai continuar se achando com a razão, ele não consegue perceber isso. Então, para mim, o único caminho é a educação mesmo. E é importante que as mulheres denunciem, porque isso vai servir de exemplo para outras mulheres, porque tem um percentual muito grande de mulheres que não denunciam por medo, por vergonha, né? Isso Ou acontece até, muito, né? claro, elas... primeiro por vergonha. E hoje a gente tem um acolhimento diferenciado, uma delegacia da mulher, tu não chega ali no local, né? Além disso, tu pode fazer denúncia online. E sim, é preciso, porque senão é preciso colocar limites nesse agressor. Então, eu não quero ir a uma delegacia de polícia, eu posso fazer o boletim de ocorrência online. Eu não vou poder pedir uma medida protetiva, mas eu posso, porque é em caso de estupro, violência sexual e requisição de medida protetiva, a ocorrência tem que ser presencial, né? Mas é preciso que ela denuncie, porque ela vai ter, no momento que ela denunciar, ela vai ter também um acompanhamento psicológico, porque feita a denúncia já é encaminhado para o Revivi. Então, e isso é uma coisa que as minhas clientes falam, eu não vou ir na psicóloga. Eu disse, vai. Porque se tu não tiver com o psicológico bom, tu vai voltar para essa relação. E seria bom que a gente pudesse ter, e eu entendo que um país litigante do jeito que a gente é, uma comarca que tem um número muito grande de ações, eu vejo com clareza que não é descaso do judiciário, é sobrecarga deles também, né? Mas é difícil hoje tu prometer, não, fica tranquila que tu vai ter a tua parte logo. Às vezes os processos de partilha se estendem por muito tempo, mas com a Lei Maria da Penha, pelo menos eu já consigo lá, no próprio procedimento criminal, já determinar pensão, já outras coisas, então facilitou. Mas ainda não resolveu. Só com a educação, a longo prazo. Eu acredito que... Eu acho que é o caminho, porque a gente não vai conseguir resolver um problema assim, num estalar de dedos. Claro que essas medidas que a gente vem avançando na cidade, embora a gente não tenha na nossa Câmara de Vereadores mulheres, a gente vê que tanto algumas mulheres já encabeçaram algumas propostas, essa que a gente mesmo propôs de combate ao machismo. Eu vi que também foi proposta uma lei que falava para a não contratação de homens que teriam sido pelo poder municipal, né, pela prefeitura, de agressores, né, ou de pessoas de homens que respondem processo por violência doméstica. Salvo engano, essa lei não foi aprovada, mas eu acho que a gente precisa de um conjunto de ações, é uma força-tarefa, é o judiciário, com o julgamento de perspectiva de gênero, a política, os nossos representantes estabelecerem leis mais que sejam mais severas. E isso não vai se... E a educação mesmo, né? Essa proposta de tratar nas escolas, porque nem sempre tu vai ter esse estímulo em casa. Às vezes tu vai precisar que venha da escola mesmo essa educação. Assim como a gente ensina matemática, português, a gente vai ter que em um determinado momento abordar essas temáticas. No momento, tu falou, a gente não tem nenhuma representante mulher na Câmara de Vereadores. A que tu atribui a pouca participação das mulheres na política? Essa dupla jornada, é a falta de tempo? O que tu acha que é a maior causa das mulheres
se interessarem menos que os homens na questão política? Eu acho que elas têm menos representatividade mesmo, né? Por que mulher não vota em mulher? A gente teve esse ano várias candidatas, mas com menos visibilidade, assim, né? E de fato as mulheres entraram na política depois. Mas hoje ainda tem uma violência de gênero na política. Geralmente geralmente os partidos chamam as mulheres para preencher cotas, né? Não é propriamente alguém que tenha esse interesse, né? Então, tinham candidatas muito boas. E a gente precisa desmistificar isso de mulher que não do próprio machismo de mulher que não vota em mulher. Eu tenho uma expectativa que esse ano a gente tomou um baque, sabe? E é uma questão que não que não é elitismo, né? Pensa assim, ó, é espaço de fala. Só uma mãe entende o que uma mãe passa. Então, por mais que a gente tenha representantes que estejam pensando em mulheres, falta um espaço de fala, falta uma vivência ali. Para a gente pensar, por exemplo, como é que funciona eu pensar em melhorar as creches. Uma coisa que eu acho que as mães sofrem muito é não ter, às vezes, um contraturno quando começa o ensino fundamental, que aí tem que se virar em 1000 para conseguir dar conta. Nas férias escolares, colônias de férias são caras. Então, se pensar em facilitar a vida dessa mulher, tem que partir de leis que facilitem a própria questão das vagas em creche. É complicado acolher todas as crianças. E é uma briga constante que talvez uma mãe consiga ter essa visão essa que o homem visão, não tem, né? claro. Bom, e já que a gente está falando em gêneros diferentes, né? A mulher tem uma visão, o homem tem outra. Então, levando em consideração, né, a violência doméstica e o direito da mulher, como que fica a situação? Não sei se já aconteceu, se você já participou, né, de algo semelhante. Digamos que um homem, né, ele troca de gênero e ele passa por uma violência doméstica e o nome dele é João e agora ele é Maria. A gente vai defender ele como se ele fosse uma mulher, mesmo ele não tendo o corpo, o mesmo pensamento, né? De saber lidar como se ele fosse uma mãe realmente. Como que lida? Porque isso hoje em dia está muito em alta, né? A gente vê que tem sido utilizada a Lei Maria da Penha para a questão de transgênero até homossexuais, mas não é uma previsão da lei. Mas eu entendo que precisa desse acolhimento também, né? A gente viu muito a questão do transgênero por causa da questão de competições esportivas ali. Eu entendo que talvez exista, sim, um prejuízo para as outras mulheres que estão concorrendo com uma transgênero, que talvez tenha lá questões biológicas que favorecem ela, mas na questão da violência, ela também é vítima de violência. Então, eu posso usar, eu a entendo plenamente aplicável à Lei Maria da Penha. Mas digamos assim, ó, tá, eu sou casada com o João, um exemplo. E o João, ele vai lá e troca, e aí ele não vamos poder julgar mais ele, porque ele agora é Maria. Ah, não, e aí tu já tá no momento em que foi cometida essa violência, Ele ainda era. era. E existe muita gente se apropriando Sim, dessa causa, que eu acho isso, assim, eu não sei, não tenho nem palavra para expressar, né? Já se divulgaram esse tempo atrás de um rapaz que foi tentar usar um banheiro feminino, alegando que era transgênero. Isso acaba enfraquecendo o próprio movimento das trans. Sim. Eu acho, assim, que se apropriar de um espaço que não é teu também é grotesco, né? E a gente sabe que existem outras questões que não é só a troca de gênero, né? E os médicos explicam que realmente a transgênero, ela nasceu num corpo errado. Eu não saberia explicar essa questão médica, mas tu percebe que é mais do que uma vontade de ser, agora, hoje eu decidi que eu vou ser mulher. É uma coisa que já acompanha a vida desta mulher. E eu achei grosseiro isso no Big Brother, quando tinha uma trans lá que chamavam ela de ele, sabe? Era até uma maneira de destacar ali essa questão, tu não é mulher. Eu acho que se ela se sente mulher
E tem isso, eu acho que eu não vejo isso como um preconceito. Eu acho que o que para mim é muito grotesco é alguém tentar se apropriar de um movimento que não é seu. Um outro tipo de agressão que as mulheres sofrem muito é o assédio. O assédio no trabalho, no dia a dia. Como é que a mulher pode reunir provas para denunciar esse assédio? Print, gravações, servem como provas? Isso é bem complicado porque, assim, num primeiro momento a gente deveria dar valor à palavra da vítima, porque ela já tá ali num momento que ela já tá apreensiva e nem sempre ela vai conseguir gravar um assédio no trabalho, por exemplo, é até exigir isso dela, eu tá enfraquecendo o que ela tá me dizendo, não, tu é vítima de violência, então tu tem que gravar, tu tem que fazer um print. Mas se puder trazer provas, eu acho que é fundamental para a questão processual. Mas é aceito como prova prints e gravações? Sim, a gente tem algumas coisas que a gente recomenda, né? Ah, se eu tiver um print, é ideal que eu faça uma ata notarial, que eu possa, talvez, tornar essa prova indiscutível. Mas dentro do direito para comprovar uma violência, uma gravação, ainda que não autorizada pelo outro interlocutor, para esse viés ela tem validade. E as empresas mesmo deveriam ter um procedimento mais rígido com relação a assédio. Existem empresas que têm essas normas muito bem claras, que piadinha, seja no horário do almoço ou piadas de cunho sexual ou de cunho machistas não são permitidas, né? Tem que começar ali da empresa. Mas a mulher sofre dentro do ambiente de trabalho muitas... eu acho uma coisa que é muito comum que acontece, tá de TPM, ou aquele comentário machista, tu é mal-humorada porque te falta homem. Isso não pode ser admitido, sabe? Então, sim, o principal vai ser o depoimento dela, dos outros colegas. Se for possível ter outras provas, elas são aceitas. E assédio, ele além de ser crime, ele tem um contexto dentro da área trabalhista que gera indenização à vítima, porque imagina tu estar ali no teu ambiente de trabalho que tu sofre constante assédio, né? Que tu é ali diminuída ou começa a se sentir insegura no teu local de trabalho. Então, eu entendo e já trabalhei em vários processos em que o áudio serviu como prova, porque às vezes tu coloca o celular para gravar, porque era uma coisa assim tão grosseira que ela ia se sentir insegura de não ter. Mas se não tiver, eu aconselho a denunciar mesmo assim, que as mulheres não se limitem, nunca consegui gravar, ninguém nunca vai querer depor, não deixem de denunciar por causa disso. Nos casos de família que tu trabalha, qual que é o mais recorrente, o mais comum? É cobrança de pensão? O que é partilha? O que acontece mais? O que as pessoas mais te procuram? Eu acho que a pensão hoje tem sido uma coisa que a gente tem discutido mais e que a gente tem buscado, assim, intensificar assim, o judiciário, cobrar o judiciário mais sobre isso, né? Porque pensão não é só alimentos, envolve várias outras questões. As mulheres têm buscado mais esse direito para os filhos, de dar uma qualidade melhor de vida para os filhos. E era bizarro os valores de pensão que eram arbitrados. Às vezes, para 2 filhos, chegava a 200, 300 reais e não dá para fazer nada. Então, e uma coisa que a gente trabalha com força nisso é que o tempo de dedicação também pode ser convertido em pensão, porque se não há uma participação paterna, se há uma ausência, esse tempo que eu gasto com meu filho, ele pode ser, ele também é um valor que eu tenho que ter uma retribuição. Então, sim, a gente coloca ali que a sobrecarga materna também deve ser quantificada no cálculo da pensão. Além de, claro, né, os divórcios, a questão do divórcio em si, ela não é tão problemática, mas a partilha são coisas bastante sensíveis e demoradas. Voltando ali no assunto do direito das mulheres, né? A gente vê muito, digamos, quando uma mulher consegue um cargo superior, sempre tem aquela piadinha, fez o quê? Deve ter dormido com o chefe, né?
Eles não conseguem enxergar a mulher como que ela tem também, sim, que ela estudou, que hoje em dia ela não... Eles sempre acham que o homem tá acima da mulher, não enxergam a mulher como uma profissional, né? Claro, e isso é cultural, né? Cultural, não adianta, né? Ou se a mulher é bonita, Sim, só porque é bonita. só porque é bonita tá ali. E se for, se for o contrário, né? Ela, não, mas não mereci. Tinha outras melhores para fazer. Isso. A gente vê muito. E isso não é só em cargos de chefia, isso já é uma coisa tão enraizada que já é mais difícil da gente combater, né? Mas é muito, muito recorrente, sim. A própria questão da mulher ganhar menos num cargo, como gerente de banco, sei lá, um exemplo aleatório. Um homem ganha mais do que uma mulher, por que não tem? Os salários, a média salarial dos homens é 5 vezes maior do que das mulheres. Então, são passos lentos em que a gente tem que evoluir para equilibrar. Mas é importante dizer, não estamos querendo equiparação de salário sem que haja equiparação de trabalho. Uhum. Então, não é dar um bônus a mais, é só tornar isso mais justo. Uma coisa que está se tornando cada vez mais comum, numa quantidade até assustadora, é o número de mães solteiras que existe hoje em dia. Uma quantidade grande de homens, né, abandonam a mulher assim que ficam sabendo da gravidez. Como é que tu interpreta isso? O que tu acha que tem que mudar para que isso diminua ou não aconteça tanto? Como eu falei antes, assim, a mãe solo já é um ato heróico, né? E sim, eu vejo que não sei se talvez a gente não tinha tanto acesso às mídias e parece que é cada vez maior o número. É difícil tu colocar essa responsabilidade. A mãe sempre fica, a mãe não tem essa opção de não ser mãe, né? Agora é uma questão de responsabilidade, né? E eu vou dizer assim, a mulher, mas por que tu não pensou antes de engravidar? Às vezes o cara é maravilhoso durante o namoro. E aí depois simplesmente... E muitas vezes ele é maravilhoso pro filho da namorada, mas não é pro próprio filho. É difícil a gente pensar em outra coisa que não seja educar esses homens para essa responsabilidade. Que eles entendam que eles são... Que essa criança é metade da mãe e metade do pai. Que ele não pode simplesmente abandonar a paternidade. E se fizer isso, deve responder pelo abandono afetivo. Deve responder, se não puder retribuir, compartilhar, que isso seja pesado no momento da quantificação da pensão. E olha só que bizarro, os homens não conseguem, os pais, né? E a grande maioria é pai, eu não estou dizendo que não existe mãe que também não abandone os filhos, eu conheço N exemplos, mas eles estão perdendo momentos que eles não fazem ideia do que eles estão perdendo. Eu vi uma mãe que falou assim, eu queria agradecer ao pai do meu filho, porque se não fosse ele, eu teria menos finais de semana com meus filhos, eu teria menos verões com meu filho. São praticamente 18 verões que tu vai ter com o teu filho, porque depois ele já vai ser um jovem e vai começar a trilhar a vida dele. E ela me disse assim, ele me privou de muitas coisas, ele me privou de eu poder dar o melhor pro meu filho, mas ele perdeu eu ganhei tanta coisa a mais por estar com meu filho. Então, assim, eu não tenho como exigir e eu não tenho uma fórmula jurídica que exija que a pessoa tenha sentimento. Então, nesse caso, se houver o abandono afetivo, eu entendo que tem que pagar, tem que monetizar isso, para que a mãe consiga cumprir esse papel sem sobrecarga. Então, por isso que no cálculo da pensão, eu entendo que este tempo tem que ser monetizado. E esse pai que abandonou o filho, ele pode responder por um abandono afetivo. Pode e deve, na minha opinião, né? E por que será que eles fogem dessa responsabilidade? Porque se a gente for analisar, eu acho que de 100% é mais de 50%, né, dos pais que... Porque a grande maioria dos pais fazem isso, parece que eles não têm sentimento pela criança. Eu não sei se já foi pesquisado o motivo
que eles fogem dessa A responsabilidade. gente vê muito, nas oficinas de parentalidade, a gente percebia isso. Eu não estava preparado. Peter Pan. E aí tu pensa assim, a mãe, ela também não estava preparada. Não se faz um filho sozinho. Mas a mãe, ela, preparada ou não tem como a mãe não assumir, né? Então, claro que se a gente fosse poder fazer, pensar numa educação coletiva, era muito importante que as mulheres tivessem consciência do trabalho, que não romantizem tanto a gravidez, que não romantizem tanto a maternidade, que elas tenham consciência de que é preciso, sim, pensar muito em quem vai ser o pai do meu filho. Claro que nem sempre, como eu disse antes, né? Às vezes o cara é maravilhoso durante o namoro. E aí, nasce o filho, muda, pá. Eu tenho que dividir a atenção com essa criança e tem N fatores, né? Mas pensando assim, no viés, não estava preparado, ninguém tá. Porque se for analisar, a mulher, ela é mais prejudicada se for analisar por um outro contexto, né? Sim, porque a mãe é quem fica, né? A mãe tá ali. O corpo muda, a mente muda. E se tu for pensar assim, quase 100% talvez 90%, sempre foi criada por uma mãe. Sim. A outra parte por uma mãe e um pai. A mãe é quem fica. A mãe tá sempre ali. Por que a mãe sente mais ou a mãe sente menos? Não. Que o pai não vivenciou esse estreitamento de laços, não teve essa oportunidade, ou o amor, eu não iria colocar em potinhos diferentes o amor da mãe e do pai, eu não tenho essa pretensão de medir isso. Mas eu acho que sim, que é uma questão de se pensar realmente, se eu puder escolher, que eu pense em alguém que vai pegar junto comigo e que as pessoas parem de romantizar a maternidade. Maternidade, ela engravidou para segurar o cara. Eu acho essa a frase mais bizarra. Às que eu vezes o cara escuto. tem um Uno e ganha um salário mínimo. E se não fosse Essa isso? pensão. E se não fosse isso, seu relacionamento já não tá legal sem um filho? Com um filho, quem é que acha que isso vai melhorar? Não vai conseguir nem tomar banho. Tem dias que tu não vai conseguir fazer as coisas mais banais. Então, se tá pensando em ter um filho para segurar esse relacionamento, essa é a última coisa que o filho vai fazer. E não põe nele essa carga. Porque assim, se o relacionamento não tá legal com o filho, ele vai esfriar mais ainda e vai se tornar mais difícil ainda. É uma batalha. Às vezes eu e meu marido, a gente lembra dos perrengues, a gente fala assim, cara, a gente venceu. Venceu os momentos, assim, mais perrengues, assim, de... Poxa, não consegui comer, de ter que o meu filho não chupava bico, então ele tinha que ficar no peito o tempo inteiro. Tinha dias que ele ficava quase que... não tinha jeito de acalmar o menino, eu tinha que caminhar com ele no peito, já andava assim com o paninho. Então é uma ilusão achar que filho vem para melhorar relacionamento, de achar que maternidade é tranquila, maravilhosa. Então, se fosse possível fazer o planejamento, seria interessante, mas a gente sabe que a gente nem sempre planeja tudo. E se deixar para planejar, não vai ter. Então, é um paradoxo, né? O momento ideal nunca chega, né? Vamos ter um filho quando a gente estiver bem de dinheiro. E aí nunca tá bem o suficiente, acontece o né? imprevisto, né? E aí, hoje, a gente faz uma reflexão inversa. A gente fala assim, poxa, a gente deixou para ter filho muito tarde. E a gente não tem pique, porque essas crianças querem ficar ligadas na tomada das 7 da manhã às 10 da noite. Mas se eu fosse mais nova, não ia ter estabilidade, não ia ter condições. Então, não tem. Planejar, eu digo planejar, conversar. Comecei a namorar, eu vou conversar. O que tu acha de ter filhos? Como é que é? E observa como esse cara trata a mãe, a irmã, como ele fala da ex. Vai traçar um perfil dele e tu vai ver. Às vezes, elas pegam o presente de Deus, né, que eu falo, que já tinha um filho de outro relacionamento e essa mulher viu que ele não dava atenção para esse filho. Mas a ex dele era louca.
O que tu pensava? Que se ele não dava atenção pro outro filho, por que tu achava que no teu relacionamento ele já vai ser diferente? Sabe aquele fuja, Bino? Se o cara já chegar com um discurso, a minha ex era louca, talvez era esse cara que era o abusador. Verdade. Então não te ilude que ele vai ser um pai maravilhoso pro teu filho se ele não trata bem a mãe dele. Se ele fala que paga a pensão e já tá fazendo a parte dele na criação do outro filho. Então é uma ilusão. Às vezes a gente tem que tirar a máscara do amor e perceber assim, ó, esse cara tem... Pensar com a razão, né? Analisar esses E é sinais. difícil, porque a pessoa apaixonada só vê as qualidades, ela não consegue ver os defeitos, né? E tem também aquele cara que ele é um cara legal, mas ele só não quer ser pai. Então conversa com ele sobre isso. Porque é uma doação. Tem que ser uma decisão conjunta. Às vezes não dá, né? Às vezes é imprevisto, mas se puder ser uma decisão conjunta, é mais coerente. Eu tenho o direito de não querer, né? Claro. Uma questão polêmica que gera muita discussão e não tem um consenso. O que tu pensa sobre aborto? Pois é. Eu, honestamente, depois de ser mãe, eu mudei a minha versão de corpo livre, meu corpo, minhas regras. Eu já sinto inclinada a ser contra o aborto. Porém, eu não faria, eu não posso julgar outras mulheres. As mulheres morrem. O aborto clandestino mata mata muitas mulheres. Então eu penso que eu posso decidir sobre a minha vida. Seria injusto eu querer decidir sobre a vida de outras mulheres. E é mais ou menos isso que é o viés do feminismo. Eu respeitar a decisão dela. Eu não faria, mas eu respeito se ela quiser fazer. Eu acho que a questão não se trata nem da legalidade ou não. Se trata da questão de eu respeito a tua decisão. Não é o que eu faria, não é o que eu entendo certo, mas eu respeito a tua decisão. Então, eu vou dizer assim, eu não tenho uma opinião formada, sou a favor ou contra. Se o Estado desse um suporte para essas mulheres, que elas tivessem condições de... E muitas vezes são mulheres pobres que fazem aborto, são mulheres que não têm condição nenhuma e que vão ficar à mercê do Estado, que não vão ter condições de criar. Então, era preciso que intensificasse a questão da adoção, que fosse mais rápido, que isso fosse sem tanta burocracia, porque aí ela se sentiria menos inclinada a fazer um aborto. Mas se isso já existe, ignorar que existe e dizer que eu sou contra, estaria sendo hipócrita, porque já vai existir. Com lei que diga que legalizando ou não já existe. Então tem que pensar na vida dessas mulheres e respeitar a decisão delas. Qual as maiores dificuldades que tu vê que as mulheres enfrentam hoje em dia? Seja no mercado de trabalho, seja na maternidade, seja nos relacionamentos. O que tu acha que isso aqui é uma barra para a mulher porque ela tem que trabalhar jornada dupla, tripla? Como é que tu vê essa questão? A sobrecarga é um dos fatores e o machismo. Eu acho que o machismo te tira te tira de lugares e te prejudica muito as mulheres. Olha aquela questão assim, a mulher passa por uma violência e ela tá sendo lá questionada, mas que roupa que ela tava usando? Sim. Então, às vezes assim, por que tá fazendo o que nesse lugar ermo? Então a gente tem, além da e a sobrecarga é um resultado do machismo. Então eu acho que são duas coisas que se os homens e mulheres, porque as mulheres também são machistas, se a gente fosse menos machista, fosse menos cobrado, porque a mulher, além de ser cobrada, ela também é cobrada por perfis, padrões estéticos inalcançáveis. Eu comentava com uma amiga, eu disse, os homens na praia, eles não se preocupam tanto em ficar sem camisa. As mulheres têm uma cobrança em corpo, então é todo um conjunto de coisas que a gente vai se encolhendo para caber naquele padrão da sociedade. E talvez se eu pudesse ser mais livre
e tivesse uma aceitação melhor, e eu não tivesse na busca daquele padrão de mãe, de profissional, e eu não tivesse sobrecarga e não fosse um contexto tão machista, eu acho que as mulheres teriam uma qualidade de vida melhor. Então é todo um trabalho, N coisas, apontar uma coisa é difícil, mas a gente pensar que a gente vive em constante cobrança, em constante crítica, por causa desse sistema ainda muito machista, eu acho que isso já iria movimentar um conjunto de ações. E como que a gente pode, então, promover, né, a autoestima das mulheres, né, e encorajar também a liderança feminina? Eu acho que assim, ó, a gente já tem como se espelhar em várias mulheres maravilhosas que estão tomando frente, encabeçando isso, né? E aqui em Bento mesmo a gente tem várias referências. Tem o Virada Feminina, que veio trazendo essa reflexão sobre mulheres e empoderamento. Acho que tem que trabalhar muito essa questão do empoderamento das mulheres, né? E despadronizar. E isso vem de nós, né? Se tu pensar assim que num desfile tu não vê mulheres fora do padrão, eu acho que tem que incentivar que não existem padrões, né? Que existem belezas diferentes, porque a autoestima reflete no teu ambiente de trabalho. Uma mulher com uma autoestima boa, ela vai trabalhar melhor, ela vai se destacar mais, então é o empoderamento mesmo. E nem sempre o que é bonito para mim é bonito para ti, né? Então, depende muito, né? E tem muitos movimentos hoje em dia, e na nossa região também, que falam sobre isso, né? Empreendedorismo feminino, empoderamento e essa coisa de reafirmar algumas ações, né? Fazendo esse link, tu é advogada e tu citou o exemplo do Virada Feminina, de outros movimentos para empoderar a mulher, para incentivar a mulher na área empresarial a tomarem mais protagonismo nas coisas. O que tu acha que na área do direito que pode ser feito para melhorar a vida das mulheres? Tu acha que falta leis? Tu acha que as mulheres têm que ser mais protegidas, né, o direito tem que ser mais rigoroso para proteger as mulheres nessas questões? O que tu acha? Tem dois viés, porque no judiciário, como advogada, as mulheres já são maioria. Agora, se tu observar as cadeiras do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, elas ainda são minoria. Então, as mulheres ocupam mais os bancos de faculdade do que os homens, mas ainda não estão chegando lá. Então, nesse contexto, a gente precisaria, sim, de mais mulheres. Mais protagonismo no judiciário também. No judiciário também. Embora, assim, levantamentos recentes já mostrem que as juízas mulheres já são maioria, mas não estão ocupando cargos de chefia, não estão ocupando cargos mais relevantes. E com relação à aplicação da lei, eu tenho muita esperança nesse protocolo de gênero, que passou a ser obrigatório pelo CNJ, para que o judiciário seja mais acolhedor com as mulheres que estão ali, para que comece a se julgar mais com essa perspectiva para equilibrar, né? Às vezes não é nem igualdade, é questão de equidade mesmo, para equilibrar essas diferenças. Então, assim, dentro do judiciário eu já vejo as mulheres como maioria, faltariam mais cargos, né? Que elas pudessem ocupar cargos mais altos também. E dentro do sistema jurídico em si, a gente sempre tem que fazer a adaptação das leis. Porque ainda imagina assim, o Código Penal é de 1940, tem ainda lá a figura da mulher honesta. Não fala em homem honesto. As leis hoje falam em os homens, então a gente tem pouca coisa de gênero, mas a gente vai adaptando. Mas se pensar em algumas leis que limitam as mulheres, a gente tem que trabalhar também na legislação e principalmente na legislação para que se equilibre essas diferenças. Vai partir dali, do legislador. E aí volta aquele problema. Mas como os legisladores são homens? Como os homens fazem leis para homens? É preciso ter essas mulheres ali também para que elas possam ter esse espaço de fala. Então, não se resolvem com uma ou duas ações, é todo um contexto. E para a gente mudar essa expectativa de que seja 200 e poucos anos para que a igualdade chegue, a gente vai ter que trabalhar veemente nisso, vai ter que ser mais rigoroso.
O CNJ tornou obrigatório o protocolo de perspectiva, mas só isso não vai resolver. A conscientização das pessoas que chegam ao judiciário, o não machismo dos juristas, é todo um contexto. E essas profissões e que ainda têm pouca participação feminina, por exemplo, a polícia. A mulher, acredito que se sentiria mais protegida com policiais mulheres. E está crescendo, eu acho que as delegadas já são, não sei se já são maioria, mas cada vez a gente vê mais delegadas, mais policiais mulheres. Como é que tu vê essa questão de profissões em que a mulher ainda tá pouco, que não atraem as mulheres? Como é que essa questão essa falta das mulheres em algumas profissões? Eu acho que assim, tu citou um exemplo que a gente consegue visualizar, né, que tem mais mulheres, porque na polícia antigamente era muito difícil ver mulheres. Hoje a gente já vê muitas, né? E até minha filha, ela olhou um dia, ela disse, olha mãe, a policial e ela tá de batom vermelho. Porque tu tinha aquela ideia de que a policial também não podia estar ali arrumadinha e tal. E eu acho que já vem equilibrando, mas incentivar outras profissões também é importante, né? A gente já sabe, assim, cientistas mulheres tem muitas... A questão da política também, mais mulheres na política, tem que ter esse movimento. Mas até assim, ó, eu vejo no Instagram, assim, tem várias mulheres que trabalham com construção civil, que trabalham como servente, e as mulheres são caprichosas, mas tem uma limitação física para algumas profissões, né? Então, a gente vai adaptar algumas coisas, né? Mas eu sigo uma mulher no Instagram que ela faz... ela trabalha com obras, que é o Pereirão, assim, que ela é maravilhosa. E aí, tu pensa, elas são mais caprichosas, né? Não é que não existem homens caprichosos, né? Mas, claro que o serviço pesado para uma mulher, ele é mais exaustivo, né? Mas eu já vejo esse movimento. E acho que vai se intensificar cada vez mais, né? De incentivar mulheres a trabalhar em outros setores e homens também. Minha filha ia numa colônia de férias que tinham vários professores homens, né? E a gente ficava meio assim, né? Ai, mas o professor numa creche é um menino. E a minha filha amava ele. Ela é o termômetro, né? Ela ia correndo, né? E aí tu ficava pensando, homens enfermeiros, tinha o preconceito inverso também, né? Ah, isso é uma profissão de mulher, não? E eu acho que isso é a questão do machismo, vai diminuindo e vai aceitando mais, né? Cozinheiros também, né? A gente sempre tinha aquela... Isso, claro, né? Eu acho que é dos dois lados, dos dois né? lados, faxineira, lá na academia tinha um senhor que ele fazia uma faxina impecável. E aí tinha aquela coisa de que isso não é trabalho de homem, isso não é trabalho de mulher. E isso a gente vai aprender quando? Na infância mesmo. Se teu filho chegar para te dizer, mãe, quero ser enfermeiro. Ah, enfermeira é coisa de mulher? Não. É ali que vai começar. Se não tiver preconceito, vai fazer o trabalho legal. Algumas coisas, claro, né, que tem limitação física, né? Não vou conseguir lá erguer tanto determinado peso que um homem consegue fazer melhor, né? Mas esses dias eu estava conversando com um cliente meu que ele colocou 2 mulheres na solda. E elas eram muito caprichosas com os detalhes, mas demoravam mais. Então, a gente estava ali analisando os prós e os contras. Aí eu questionei para ele, mas quantas peças desses que fazem mais rápido tem que refazer? Ah, eu acho que, sei lá, uns 30%. Então, traduz isso das dela, que demora mais, para ver o que tu tá perdendo ali. Incentivar que as empresas coloquem mais mulheres em outros setores, eu acho que isso também, se eu quero fazer com que se equilibre realmente, e isso reflete no PIB mesmo, como eu disse, é uma pesquisa que prova isso. Então, eu tenho que incentivar, se eu tenho uma empresa, eu tenho que incentivar que tenha mais mulheres trabalhando aí. Se eu sou líder comunitário, eu tenho que puxar as mulheres para as reuniões também. Se eu sou político, se na nossa cidade não tem mulheres, eu tenho que trazer as mulheres para que elas tenham espaço de fala, e é o espaço de fala delas, eu tenho que ouvir elas para ver o que elas estão sentindo, porque eu, como homem, não tenho esse espaço de fala. Então, são pequenos movimentos que vão trazer essa diferença. Tu acha que as cotas é uma maneira de fazer com que as mulheres
entrem em maior quantidade em certas áreas, por exemplo, na política. E tem as cotas que têm que ser preenchidas por mulheres, mas mesmo assim as mulheres não se interessam tanto pela política. Tu acha que as cotas seria uma solução? Na verdade, assim, se a gente já... As cotas, ela meio que obriga para equilibrar, né? Então, sim, é um caminho. A paridade de gênero, exigir paridade de gênero é um caminho. Não tem outro se eu não tiver essa exigência, porque aí eu vou demorar mais para fazer esse ciclo. Então, sim, é uma solução. Mas talvez a conscientização fosse melhor. E que se trabalhasse mais, que elas não estejam ali para preencher cotas. Principalmente na questão da política, que a gente fala bastante que as mulheres não se interessam. Será que elas não se interessam? Ou será que é um ambiente hostil para elas? Existe muita violência política, a gente vê com muita frequência, né, nos meios de comunicação, a falta de respeito dos homens, o assédio. Então, elas têm que ter mais tranquilidade de estar nesse local ali também. Não eu diria que as cotas não é a solução, mas é o que a gente tem ao nosso alcance hoje. A paridade, para que comece a equilibrar. O ideal seria que não fosse necessário, né? Tem uma pergunta obrigatória no nosso podcast, que é essa questão do multiverso. A gente não tem certeza de nada, né? A gente não tem certeza se existe outro universo, se não existe, a gente não sabe as origens, se tudo que a gente vive não é uma simulação, não é? Mas caso, né, haja outro universo, caso tu tivesse o poder de alterar as coisas nesse universo paralelo, o que tu faria de diferente em relação às outras pessoas e à própria Vanessa? Sabe que às vezes eu chego a ter esse sonho de eu me encontrando comigo pequena. E aí eu digo assim, sabe aquela coisa de tu abraçar tua criança interior e tal? O que eu diria pra mim? É assim, não te encolhe tanto. Não te encolhe pra caber no padrão dos outros, porque eu demorei muito tempo pra me aceitar. Então, se eu pudesse, eu ia dizer pra essa garota ser mais corajosa. Talvez a coragem que eu vejo na minha filha. E sobre outro universo, é engraçado, né? Mas difícil até de imaginar. Eu acredito que exista, sim. Eu tenho uma ideia de que exista, sim, um outro universo. E o que a gente mudaria, talvez? Acho que é a violência, né? Acho que se o mundo fosse menos violento, a gente teria mais tranquilidade de viver. Principalmente depois que a gente se torna mãe, a gente tem muito medo da violência, de ter mais segurança. E que mensagem tu gostaria de deixar para o pessoal que está nos assistindo? Uma mensagem assim final? Bom, eu primeiro queria mandar uma mensagem para as mães que estão assistindo, para que elas saibam, se ninguém disser ainda para elas que elas são foda. Queria que as mães soubessem que elas estão fazendo o que elas podem, do jeito que elas podem, e que elas são, sim, suficientes, e que elas são maravilhosas, né? Acho que se ninguém te disse hoje, você é uma mãe maravilhosa. E para as pessoas começarem a refletir mais o papel delas na sociedade, porque é muito fácil eu ficar inerte aqui, esperando que a mudança aconteça. Eu tenho que ser a mudança. Eu tenho que pensar o que eu posso fazer para melhorar. E aí, às vezes, tu tem não só na questão de gênero, mas se for pensar na questão de gênero, eu sou homem, mas eu tenho filhas, eu tenho irmãs, eu tenho mães. Um mundo mais igual não vai tirar o lugar do homem, não vai tirar protagonismo nenhum, só vai equilibrar. Então, a gente não precisa ter medo das mulheres fortes, né? Então, acho que a gente tem que começar a pensar em fazer a nossa parte. O que eu posso fazer para tornar esse mundo melhor para os meus filhos? Vanessa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pelo teu trabalho e está convidada a retornar mais adiante. Eu que me convidei, né? Muito obrigada, Vanessa. Obrigada.